E o tema da palavra de hoje, pessoal, é a arte de calar a boca. A ministração de hoje tem o tema a arte de calar a boca. Mas o que é isso, Douglas? A arte de calar a boca, eu vou falar aqui para vocês. Por que um tema como esse, né? Porque, assim como eu, às vezes nós nos perguntamos o porquê a vida é tão difícil. Com certeza você já fez essa pergunta em algum momento da sua vida. Por que a vida é tão difícil? Por que no trabalho nós somos perseguidos? Por que a nossa opinião, muita gente não dá importância? Por que qualquer conversa entre marido e mulher, às vezes do nada vira uma briga? Por que as pessoas não gostam de nós e desejam o nosso mal sem a gente nunca ter feito nada? Nada. Só que muitas das vezes nós damos a resposta que ela é mais rápida, mais fácil e é a primeira que nós pensamos. Quando nós somos questionados do porquê, a resposta mais fácil é: a culpa é do meu marido. A culpa é da empresa. A culpa é do meu irmão. A culpa é do meu sogro. A culpa é da minha sogra. A culpa é da minha esposa. A culpa é do meu irmão. A culpa é... A culpa é lá daquele lugar. A gente já fala até que a culpa é da igreja que eu tô. Até a igreja recebe culpa. A culpa é da célula. Por muitas vezes nós tentamos justificar na palavra de Deus até essa nossa desculpa. Que a culpa está em algo ou alguém. Quando leram para mim, eu até ri, porque se você ler Tiago 3:16, diz: pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas mais. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisa má. Porém, o que nós não podemos esquecer é que um lugar vazio não tem problema. Pensa numa sala vazia, uma casa vazia, ela não tem problema. A inveja, egoísmo, confusão e todas as coisas mais que fala em Tiago 3,16 só existe porque existem pessoas no lugar. Assim como eu e você. Nós é o nosso egoísmo, é a nossa inveja, é a nossa atitude que gera confusão e coisas mais. Nós temos um hábito, né, de sempre nos defendermos. Nós nascemos para nos defendermos. O orgulho, ele nos faz lutar, gente, incansavelmente, para estarmos certos e encher a nossa mente de auto-engano. Isso é o orgulho. Nós somos capazes de justificar todas as nossas atitudes, todos os nossos comportamentos errados, mantendo a convicção de que nós estamos certos. Isso se chama orgulho. Porém, a origem de muitos problemas que eu vivo e que você vive, nós temos tentado passar a autoria para a pessoa errada. Nós temos tentado passar a autoria de alguns dos nossos problemas para Satanás. Só que o grande autor
para você anotar aí, se chama A Nossa Língua. Tem obra que a nossa língua é mais veloz do que Satanás. Satanás não consegue nem fazer, porque você já fez antes. E para você fazer é fácil, é só abrir a boca. Por isso o tema dessa noite é a arte de calar a boca. Na sua Bíblia, você pode abrir o livro de Tiago, capítulo 3. Eu vou ler o 6 e o 8, de 6 a 8. Tiago 3, de 6 a 8. Eu já li isso aqui uma vez para vocês, há muitos meses atrás. Tiago 3, de 6 a 8 diz: a língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Cara, eu tô falando da língua. Versículo 7. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão, os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. A minha e a sua língua. A minha e a sua língua. Só que no momento que eu estava meditando, lendo a palavra, sendo ministrado sobre ficar em silêncio. Douglas, fica quieto, Douglas. Douglas, domina a sua língua, Douglas. Douglas, cala a boca. Quer dominar uma arte, Douglas? A arte de calar a boca. Ah, mas eu vou falar. A arte de calar a boca. Eu tô me sentindo um bebê engatinhando nessa arte milenar. Se chama calar a boca. E é uma arte milenar, dificílima, a arte de calar a boca. E eu queria compartilhar com vocês essa noite 4 lições para nós meditarmos em cima desse tema, da arte de calar a boca. Só que são 4 lições para que nós possamos amenizar, diminuir muitos dos problemas que nós estamos passando e criando na nossa vida através do que nós falamos. Através do que nós estamos falando diariamente dentro da nossa casa, dentro do trabalho, para um amigo, para a família. E a primeira lição, que é a que mais... Você pega um homem e fala essa primeira lição para ele, ele fala assim, ó, nem sei por onde começar. E a primeira lição é, anota, se permita não estar com a razão. Gente, não existe. Se você não orar todos os dias, você vai perder essa batalha todos os dias. Porque nós somos orgulhosos. E nós queremos, independente se nós temos, nós queremos sempre ter a razão. Quando você bate, você quer ter a razão de ter batido. E quando você apanha, você quer ter razão. Gente, um assassino acaba de matar uma pessoa e ele tenta sempre, na polícia, justificar, dando motivos, razões do porquê que ele cometeu aquilo. Quando um homem é pego pela esposa, pela mulher,
num adultério, a primeira coisa que ele fala, eu posso explicar. Explicar o quê? Mas é porque o nosso orgulho, na hora, imperante a qualquer erro, qualquer situação da nossa vida, o nosso orgulho grita e fala assim, ó, se defende. Vence essa batalha. Vence essa discussão. Vence esse desafio. O grande problema é que o nosso orgulho deixa a gente tão cego que todo mundo passa a ser o nosso adversário. Seu esposo, sua mãe, seu filho, seu amigo, sua irmã, todo mundo vira adversário. Porque para virar adversário basta ter uma opinião contrária à sua. E aí vira a sua razão contra a razão do próximo. E aí entra-se no ringue das razões. E ali que vença o melhor. Só que isso tem arruinado e destruído muitas famílias, muitos sonhos, muitos projetos, muitos ministérios. Se permita não estar com a razão. Há algumas semanas atrás eu falei para vocês que eu estava assistindo, e eu já estava até gostando, eu assisti alguns vídeos de debate sobre a palavra. Eu falei isso aqui na célula. Debate. Tatuagem, pode ou não? Aí vem dois pastores numa rádio e eles, com a palavra ali, um defende que pode, outro defende que não pode. Gente, depois que eu fui ministrado sobre essa palavra, eu falei assim, Jesus, por que vocês não saem do debate e vão falar de Deus na rua, gente, para as pessoas? Qual é a finalidade do debate? No final tem um vencedor. Alguém ali quer sair com a razão que domina mais Bíblia que todo mundo. Alguém ali quer sair com a razão que a revelação foi para ele e não para o amiguinho do lado. Eu falei, quando o Espírito Santo ministrou isso sobre a minha vida, eu estava inscrito até no canal, eu saí do canal, parei de ver os vídeos. Porque eu vi que eu mesmo já estava perdendo horas vendo o debate. E ao mesmo tempo que eu estava perdendo horas vendo o debate, tinham pessoas no meu WhatsApp que precisavam de uma palavra de Deus. E eu não estava dando, porque eu estava atento ao debate, para ver naquele duelo UFC da Bíblia, quem seria o campeão. Olha que loucura! Então, essa primeira, eu vou dizer para vocês, isso aqui é a luta até o último dia de vida. Se permita não estar com a razão. Só que a palavra de Deus ela é tão perfeita que anota aí um texto para você ler sobre se permitir não estar com a razão. Provérbios 17, 1. Provérbios 17, 1 diz, olha que tremendo, é melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. É melhor comer um pão seco. Ou seja, faz menos. Aceita não ter razão em tudo. Para de querer buscar ter a razão em tudo. Porque é melhor o pouco na paz do que o muito na briga, na guerra, na confusão. Muitas famílias estão sendo destruídas por causa disso. Tem casais que se amam e se separam se amando. Ah, mas por que não? A gente não consegue mais estar junto. Ah, mas por quê? Porque ele quer ter razão, eu quero ter razão.
e vira um fight de razão. Eu li uma frase que diz: entregue a Deus a sua necessidade de estar certo e observe como seus relacionamentos irão melhorar. Entregue a Deus a sua necessidade de estar certo e observe como os relacionamentos irão melhorar. E aí, no livro da Joyce Meyer, a autora, ela dizia, compartilhando o casamento dela, e ela diz que ela aderiu uma frase para conversar com o marido dela. Agora, quando ela vai conversar sobre algo e ela vê que os dois têm opiniões diferentes, antes, os dois iriam até o fim para ver quem chegava no fim. Gente, é muito doido isso. Às vezes a gente entra numa guerra que não existe. Tem guerras imaginárias que nós sangramos para ganhar. Apenas para dormir e falar: tá vendo? Eu tinha razão. Mas o que isso mudou na sua vida e na vida do próximo? Nada. Mas é só para você entender que eu estava certo, eu tinha razão. Horas foram investidas nessa guerra. Às vezes, desgaste absurdo de relacionamento para conquistar segundos de nada. Se nós pedíssemos agora, coloca aí na mesa todas as medalhas que você ganhou em todas as discussões que você venceu, nós não teríamos nada para apresentar, a não ser lembranças de discórdia, a não ser lembranças de confusão. Essas são as medalhas que nós ficamos quando nós não nos permitimos, em hipótese alguma, não ter a razão. E aí a Joyce Meyer aderiu à frase. Ela diz sempre agora para o marido numa conversa: eu acho que eu estou certa, mas eu posso estar errada. Eu acho que eu estou certa, mas eu posso estar errada. Essa, sem nenhuma dúvida, é a mais difícil da nossa vida. E todos que estão nessa célula perdem o que for de material, mas não abrem mão de ter razão. E isso tem nos deixado infelizes, doentes, ansiosos, depressivos, com fé abalada e com um pódio imaginário lotado de vitórias em debates que não geravam absolutamente nada. Então a primeira é: se permita não estar com a razão. Segunda chave dessa noite que eu quero compartilhar: fuja dos lugares de discussão. Fuja dos lugares de discussão. Eu compartilho aqui com vocês uma coisa onde o Senhor ministrou sobre o Douglas. Fuja de lugares de discussão. Para que eu tenho que participar de todas as reuniões, até as reuniões que não têm absolutamente nada a ver comigo? Para que eu tenho que me expor em todo tipo de situação de estresse? São estresses que nem meus são.
Para que eu tenho que ir num lugar me indispor com uma pessoa, se isso aqui nem problema meu é? E quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, fuja dos lugares de discussão. Essa semana, de imediato, eu abri o meu WhatsApp e grupos que eu falei assim, esse grupo aqui não serve para nada. É só para eu arrumar um motivo para me estressar. O que eu fiz? Saí. Qualquer grupo de WhatsApp agora, que eu vejo 0,1% de chance de ter discussão e eu estar dentro da discussão, eu tô saindo. E achei maravilhosa uma opção do WhatsApp que você bloqueia todo mundo de te colocar em grupo. Eu saio, ninguém consegue me colocar mais em grupo. Amém, aleluia. Então, eu já saí. Douglas, mas aí você está falando de WhatsApp. Só que além de WhatsApp, tem lugares físicos que você precisa começar a sair. Você precisa, aquela reunião onde as pessoas chegam só para um poder começar a falar mal do outro no palco, envergonhar o outro, e depois ainda fala, eu queria muito agradecer a Deus, Deus já te agradeci, agora vou soltar a metralhadora. E desce a marreta. Ou solta a metralhadora ou fala de Deus, amigo. É o mesmo que um bandido fala, Deus, muito obrigado pela minha saúde, agora eu vou começar a matar, amém. Tá igualzinho. Não muda nada. Não mudou nada. Aí eu falei, não, calma aí, eu preciso estar lá? Não, não preciso, então não vou. Isso aí vai ser um lugar de discussão. E eu vou me envolver em discussão à toa. Só que isso não é a opinião do Douglas. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 23 e 24, diz: fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Gente, Deus parece que trabalhou essa semana. Eu só não sei qual endereço. Versículo 24. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação, deve ser um mestre bom e paciente. Então, amigo, se você já sabe que a palavra diz que você tem que ser bom e paciente, e você entende que sua paciência é curta, lê o 23. Fique longe das discussões tolas e sem valor. Quantas discussões tolas e sem valor nós olhamos todos os dias? São poucas, são muitas. E pior é quando você, tolo, entra num lugar errado, vê uma discussão tola e você ainda se mete. Aí você está sendo mais tolo do que os tolos que estão discutindo. Porque depois eles saem dali e vão assistir um filme juntos. Vão comer um peixe frito. E sabe o que acontece com você? Volta queimado, estressado e cansado para casa, se tremendo, tentando tomar remédio para dormir. Você foi tolo. Então, amigão, fuja dos lugares de discussão. Isso é a palavra que está falando, segundo Timóteo 2. Primeiro aceita que você não tem razão sempre. Não se permita não estar com a razão sempre. Segundo fuja dos lugares de discussão.
Terceiro, ignore o insulto. Essa é pesada também. Porque essa dói. Essa vai direto no orgulho. Essa vai direto lá nas suas feridas emocionais. Essa vai direto contra a pessoa que você luta construir todo dia, que é esse ser humano que você é. Então, quando você recebe um insulto, ela vem direto na alma. A pessoa nem terminou o insulto, mas você já está com todo o ataque pronto para ir para cima. E aí, nesse momento, nós nos igualamos àquele que insultou. Provérbios 12. Para você que está anotando, Provérbios 12, de 16 a 18. Gente, leiam a palavra de Deus, ela é fácil e ela é clara. Olha o que ignore o insulto. Aí a palavra de Deus diz em Provérbios 12, de 16 a 18, diz assim: quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que nem foi insultado. Isso é Deus falando com você. Isso é Deus falando comigo. Aí versículo 17. Quando a verdade é dita, a justiça é feita. Mas a mentira produz injustiça. Versículo 18. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Olha que lindo, gente, a palavra de Deus. Quando nós falamos, cara, mas eu fui insultado. Deus trata isso de forma muito didática, versículo 16. Quando o tolo é ofendido, o que ele faz? Ele já conta para geral, todo mundo sabe. É só olhar no Instagram, é só olhar no status de WhatsApp, é só andar pela empresa. Todo mundo sabe quem foi ofendido. Isso Deus está falando. Quando o tolo é ofendido, todo mundo fica sabendo. Mas quem é prudente faz com que nem ligou, nem fingiu que nem foi insultado. Ele faz conta que nem foi insultado. E naturalmente esse prudente, quando ele faz de conta que nem foi insultado, aquele que insultou entra num estado de fúria. Porque a pessoa pegou a palavra, a língua, para te ferir. E aí quando ela vê que a língua foi e voltou e não voltou com sangue, ela começa a ficar em desespero. Ela fala assim, meu Deus, eu estou falando tanto de Amanda e essa menina fica rindo. Ela começa a ser consumida pelo próprio ódio dela. Por quê? Porque ela não viu a reação do insulto. É normal, gente. Aquele que bate já está esperando a reação de quem apanhou. Então é muito difícil ignorar o insulto. Mas posso afirmar para vocês que é mais difícil ainda quando você ignora e o insulto volta vazio para quem insultou. Aquele cara ali vai perder dias, horas e noites pensando em outra forma de te insultar. E aí você já está liberto, vivendo a sua vida, recebendo bênçãos na presença de Deus, e a pessoa está lá nas trevas, presa, buscando uma forma de te insultar. Não deseja a treva que ele está.
A sua posição de luz incomoda. E nós, de fato, precisamos aprender a ignorar. Eu li uma frase que diz: nós damos acesso à discórdia. Nós damos acesso à discórdia muitas vezes em questões pequenas. Algo que não faz diferença nenhuma. E a gente dá acesso. Como acesso, Douglas? Sim, nós damos acesso. Basta você estar, dica 2, em lugares de discussão, que você está dando o quê? Acesso para discórdia. Basta você parar e perder tempo da sua vida para discutir com um orgulhoso, um cara lotado de orgulho, que o cara vai... Você acha que ele vai abaixar a cabeça e vai falar que você tem razão? Não, nunca. Mesmo você tendo razão, ele não vai te dar razão. Então eu tenho que fugir de pessoas assim, eu tenho que fugir de lugares assim, e eu tenho que entender que o insulto vai existir, e eu preciso aprender a ignorar. Eu preciso aprender a criar uma casca em mim, e quando estiver doendo, eu me tranco dentro dela. Assim, você acha que está sendo humilhado, mas a grande verdade é que aquele que é insultado e não rebate, Deus fala assim: entendi, meu filho. Deixa que agora é com o papai. Não é mais com você. Eu entendi o seu posicionamento. É igual aquela criança, pensa para vocês que têm filho pequeno, aquela criança que um menino mais velho na escola bateu no seu filho. E aí você estava no portão da escola. Tem duas formas dessa criança reagir. Uma, tentar revidar, e 2, correr para o pai. E quando ele corre para o pai, e quando ele está embaixo dos braços do pai, a criança fica super poderosa. E aquele que insultou some, porque o pai daquela criança é muito maior do que aquele que insultou. Só que para isso a gente tem que estar sempre perto do pai. Porque quem vai nos insultar vai correr da presença do nosso pai. Quem pensar em te insultar vai falar assim: cara, eu não consigo. Ele é filho de fulano. Cara, eu não consigo. Ele é filho dele. Não consigo. Só que para isso a gente tem que estar muito perto do nosso pai. A quarta, pessoal, quarta chave dessa noite, e são só 4. A primeira, se permita não estar com a razão. A segunda, fuja de lugares de discussão. A terceira, ignore o insulto. E a quarta, cale a boca. Cale a sua boca. Sem sombra de dúvidas, é uma luta você com você todos os dias. Principalmente quando nós estamos num lugar e olhamos injustiça, o insulto, a acusação, a mentira. Principalmente quando o nosso orgulho grita. Calar a boca é muito difícil. Calar a boca é muito difícil. Mas o Senhor quer ministrar no nosso coração essa noite. Cala a boca. Escuta mais.
Enquanto você está falando, Deus está tentando falar com você e é por isso que você não está ouvindo. Enquanto você está gritando, Deus está tentando falar com você e você não está ouvindo. Porque você está ocupado falando. Enquanto nós estamos ocupados falando, nós não temos a habilidade de ouvir. Provérbios 10, 19 diz, Provérbios 10, 19, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Moderar. Aí você vai para Eclesiastes 3, 7. Versículo 7 diz, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Escuta uma coisa, o seu silêncio, muitas das vezes, fala mais do que qualquer palavra que você queira usar. Às vezes, na sua empresa, o que você precisa a partir de agora é silêncio. Às vezes, num relacionamento dentro da família, o que você precisa é ter horas, momentos mais de silêncio. Porque quem fala muito ouve pouco. E Deus está tentando falar. Salmo 141, versículo 3, diz, põe, ó Senhor, uma guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Essa semana eu participei de uma reunião no trabalho que foi engraçado porque a minha esposa estava em casa e a reunião começou e a reunião acabou. Eu saí, ela falou, ué, não teve reunião? Eu falei, teve. Ela, mas você sempre fala muito e fala alto. Eu falei, então, chegou o meu momento de se calar. Só ouvir. Aí ela, mas por quê? Aí eu falei, por quê? Porque primeiro eu preciso me permitir não ter razão. Segundo, uma reunião como aquela, eu preciso fugir dos lugares de discussão. Terceiro, eu preciso ignorar os insultos. E quarto, eu preciso aprender a calar a boca. Eu preciso aprender a calar a minha boca. Meus amigos, quem convence não são suas palavras, mas é o Espírito Santo que habita em você. Então você não vai conseguir convencer a sua esposa falando e ficando num debate de horas. Ao invés de fazer isso, vai orar e pede para que Deus, o Espírito Santo do Senhor, traga discernimento, entendimento e o convencimento sobre a vida dela. É muito mais eficiente. Ele é muito mais capaz. Ele é capaz. Nós somos os tolos que perdemos tempo tentando convencer e ferir o próximo através dos nossos argumentos inteligentes. Porque nós somos inteligentes. Infelizmente, nós hoje temos falado muito
para tentar defender o nosso orgulho e falar do nada para trazer vidas para Jesus. Aí está o nosso problema. Ainda que doa, para vivermos relacionamentos pacíficos e longe de guerra, nós temos que lembrar que vitória sobre o conflito e discórdia requer engajamento numa batalha espiritual. Gente, lá no seu trabalho, aquilo ali só são corpos, pessoas. Algumas almas já perdidas há muito tempo. Algumas não sabem nem quem são mais. Na sua igreja ou no seu ciclo de amigos, sabe o que eu quero dizer com isso? Você está guerreando uma guerra que é espiritual. E você está perdendo tempo no carnal. Eu concluo lendo Efésios 6, 12 e 13. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Pensa, eu quero continuar lendo, mas eu quero muito nessa hora que você, enquanto eu estiver lendo, você não precisa olhar para o celular, fecha os seus olhos e pensa em quem te persegue. Pensa em quem hoje te persegue e tenta te fazer mal. Pensa nessa pessoa, enquanto eu leio. Efésios 6. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Você não está lutando contra ele, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo da escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. A luta não é sua. Para de se limitar olhando para esse adversário, aquele pobre coitado. A luta não é contra ele. É espiritual. Então a primeira coisa que nós precisamos é examinar a nossa vida. Descobrir em nós quais são as brechas que nós estamos deixando abertas na nossa vida. Para que as batalhas e as guerras espirituais estejam tocando e nos incomodando. Nós deixamos brechas abertas. Nós deixamos brechas abertas. E é através dessas brechas que nós temos sido atacados. Numa batalha que não é contra a carne, mas é contra o espírito. Amém? Curva sua cabeça. Eu vou colocar um louvor, nós vamos orar, vou colocar bem baixinho e aí nós vamos encerrar mais essa noite.